Bruno Henrique voltou a ser o centro das atenções, mas desta vez não pelos gols ou jogadas incríveis dentro de campo, e sim por uma verdadeira explosão contra a Conmebol. Logo após a histórica classificação do Flamengo na Libertadores, o atacante decidiu se manifestar nas redes sociais e disparou: "Só eu levo a culpa." A frase, carregada de frustração e indignação, rapidamente se espalhou pela internet, gerando uma avalanche de comentários, debates acalorados entre torcedores e enorme repercussão na imprensa esportiva da América do Sul. O que estava em jogo não era apenas uma denúncia por gestos considerados obscenos, mas a sensação de perseguição que o jogador vem acumulando ao longo de sua carreira. Tudo começou logo depois da dramática partida contra o Estudiantes, disputada no estádio Uno Jorge Risch, palco de tensão, emoções à flor da pele e reviravoltas que só a Libertadores é capaz de proporcionar. O Flamengo garantiu a classificação nos pênaltis, em um jogo onde a pressão era extrema, e a alegria de avançar na competição levou os jogadores a comemorarem intensamente ainda no gramado. Porém, nem todos compartilhavam do mesmo entusiasmo. Torcedores adversários, incomodados com a celebração dos rubro-negros, reagiram de forma hostil, lançando objetos em direção aos atletas. Foi nesse ambiente de caos e provocação que Bruno Henrique perdeu a paciência, desencadeando a sequência de gestos que gerou toda a controvérsia. Em suas próprias palavras, Bruno Henrique tentou explicar a reação que o colocou na mira da Conmebol. O atacante revelou que se sentiu injustiçado por uma cobertura parcial dos acontecimentos. "Sou sempre o vilão, mas ninguém mostra o que recebemos lá dentro", afirmou. Segundo ele, além da pressão psicológica natural de um jogo decisivo, objetos como latas e até um isqueiro chegaram a ser arremessados em direção ao grupo rubro-negro, causando risco real aos jogadores. O comentário do atacante não apenas justifica sua reação, mas também acende um debate maior sobre segurança em estádios, comportamento de torcedores e a forma como episódios polêmicos são reportados pela mídia. O episódio, no entanto, ganhou contornos dramáticos, principalmente pela forma como Bruno Henrique reagiu. Em meio à provocação, o atacante fez gestos que rapidamente viralizaram. Primeiro, ergueu o dedo médio em direção à torcida adversária. Em seguida, segurou e balançou suas partes íntimas, gesto que acendeu ainda mais a polêmica. As imagens foram amplamente compartilhadas, não apenas no Brasil, mas também na Argentina, despertando críticas da imprensa sul-americana, comentários de especialistas em comportamento esportivo e repercussão imediata nas redes sociais. A situação escalou rapidamente de uma simples comemoração exagerada para um episódio capaz de colocar a carreira do jogador em risco dentro da própria competição. A reação da Conmebol não tardou. A entidade sul-americana compilou diversas reportagens sobre o incidente, reunindo 7 links de diferentes veículos de imprensa, e abriu um processo disciplinar formal contra Bruno Henrique. O Flamengo, por sua vez, recebeu um prazo até o dia 3 de outubro para apresentar a defesa do jogador. A possibilidade de multa ou suspensão paira sobre o atacante. E o caso ganhou contornos de tensão jurídica que complementam a pressão emocional do episódio dentro do campo. Cada movimento agora é observado com lupa, e qualquer deslize pode ser decisivo para a imagem pública do atleta e para a reputação do clube em competições internacionais. Além disso, a situação de Bruno Henrique não se limita a esse episódio. O jogador já enfrenta outras batalhas jurídicas em diferentes esferas, o que reforça a sensação de perseguição que ele próprio descreve. Recentemente, foi acusado de manipulação esportiva, resultando em uma suspensão de 12 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva
STJD. Entretanto, o Flamengo conseguiu suspender temporariamente essa punição até o julgamento do recurso, o que mantém o jogador ativo, mas em um cenário cheio de incertezas. Paralelamente, ele também terá que responder à justiça comum, embora a audiência ainda não tenha data marcada. Esse histórico cria uma narrativa de pressão constante, com o atacante tendo que lidar simultaneamente com críticas, processos e expectativas altíssimas dentro e fora de campo. A polêmica também levanta questões sobre como atletas são tratados em situações de provocação extrema. Muitos especialistas destacam que gestos como os de Bruno Henrique podem ser condenáveis, mas também lembram que o contexto importa. Receber objetos em campo, sofrer ameaças físicas e ser alvo de provocações intensas exige controle emocional e pode gerar reações humanas de defesa. A situação provoca discussões sobre a responsabilidade das entidades esportivas, do clube e da mídia na construção de narrativas que muitas vezes reforçam a ideia de vilão em vez de analisar o episódio de forma completa. Para a torcida do Flamengo, Bruno Henrique continua sendo um herói, alguém que luta pelo clube e que demonstra paixão e intensidade em cada jogo. Para parte da mídia e torcedores adversários, entretanto, o episódio é um exemplo de excesso de comportamento dentro de campo. Essa polarização intensifica ainda mais a atenção ao caso, transformando o episódio em um debate maior sobre a imagem do jogador, ética esportiva e limites de expressão dentro do esporte. A repercussão internacional mostra que gestos que podem parecer corriqueiros para alguns fãs se transformam em símbolos de controvérsia em escala continental. Enquanto isso, Bruno Henrique mantém sua postura firme e polêmica. Em comentários nas redes sociais, ele reforça que se sente injustiçado e que a Conmebol, ao focar apenas em sua reação, ignora o contexto completo do ocorrido. O atacante sugere que outros jogadores também foram atingidos por objetos e que nenhuma investigação ou denúncia foi direcionada a esses casos. Entre comemorações, denúncias, repercussão midiática e batalhas judiciais, o atacante segue sendo o protagonista de uma história que combina paixão pelo futebol, conflitos externos e desafios pessoais. A polêmica promete se estender por semanas, mantendo fãs e críticos atentos a cada novo capítulo, enquanto o mundo do futebol acompanha. Mais uma vez, a trajetória intensa e cheia de controvérsias de Bruno Henrique